a sua rádio sindical. Debates, entrevistas e a sua participação. No ar, o seu Web Notícias da PUG Sind Web Rádio. Jornal da PUG Sind. Apresentação: professor Gilberto Correia e Miquelin Feitosa. No ar, Jornal da PUG Sind. Todo especial, você é o melhor ouvinte do mundo, você é o melhor telespectador, você acompanhando a nossa programação da PUG Sind Web Rádio. 9h09 está no ar o seu matinal sindical, primeira classe, que é o Jornal da PUG Sind. A partir de agora, para você que está nos vendo, para você que está nos assistindo, para você que está nos acompanhando, nós temos o nosso Jornal da PUG Sind, desejando a você um ótimo dia. Vamos aos principais destaques desta edição. Primeiramente, bom dia todo especial a todos os nossos professores, a todos os nossos universitários e a todos aqueles que nos acompanham através da nossa live na PUG TV, pelo Facebook da PUG Sind. Bom dia todo especial para você que nos acompanha através do aplicativo. Baixe o seu app agora mesmo, você pode baixar o aplicativo da PUG Sind e ter na palma da sua mão a melhor programação. É só escrever lá no Google Play, a PUG Sind. E você vai ter a melhor programação na palma da sua mão, onde você estiver, para que você possa acompanhar a nossa programação. Tem música, tem informação, tem distração, informação da sua seção sindical, informação relevante para o servidor público municipal, para o servidor da Unirg, para você que é universitário, para você que está nos acompanhando nessa boa manhã, o nosso muito obrigado pela sua audiência. Eu, Miquelin Feitosa, juntamente comigo, professor Gilberto Correia, e hoje nós vamos estar entrevistando o presidente da Fundação Unirg, Tiago Benfica. É o entrevistado de hoje da Rádio APUG, fazendo o balanço da sua gestão à frente da Fundação Unirg. Nós vamos estar entrevistando daqui a pouquinho, né? Houve um atraso na chegada dele até o nosso programa, mas daqui a pouquinho ele já vai estar chegando aqui para esse bate-papo com o professor Gilberto Correia, professor e jornalista Gilberto Correia, né? Vai estar entrevistando o Tiago Benfica, que é presidente da Fundação Unirg. Para você que está chegando agora até a nossa transmissão, nosso bom dia todo especial, nosso muito obrigado pela sua sintonia, você que nos acompanha neste momento, a todos aqueles que já estão ligados aqui na nossa programação. Nosso bom dia todo especial para você. Nosso muito obrigado pela sua sintonia. Nós vamos a destaques da nossa cidade e daqui a pouquinho, com a chegada do professor Tiago Benfica, nós vamos estar então fazendo essa entrevista com o Tiago Benfica. Bom dia para você, uma ótima manhã. Vamos aos destaques do dia. Desemprego sobe para 13,8% em julho, maior taxa desde 2012. O país perde 7,2 milhões de postos de trabalho em apenas 3 meses e a população ocupada encolheu para o menor contingente já registrado pela pesquisa. A taxa de desemprego no Brasil subiu para 13,8% no trimestre encerrado em julho, atingindo 13,1 milhões de pessoas. Os dados são da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua Mensal, PNAD Contínua, divulgada nesta quarta-feira 30 pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE. Trata-se da maior taxa da série histórica iniciada em 2012. O índice corresponde a um aumento de 1,2 ponto percentual em relação ao trimestre encerrado em fevereiro, 12,6%, e de 2 pontos percentuais em relação ao mesmo trimestre de 2019, 11,8%. Olá para você, o nosso
Jornal da PUG-Sind. Daqui a pouco nós teremos a entrevista com o Tiago Benfica, presidente da Fundação UNIRG. Ele vai estar presente aqui nos estúdios da PUG-Sind para um balanço da sua gestão à frente da Fundação UNIRG. Ótimo dia para você. Vamos aos principais destaques para você que nos acompanha neste momento. Você que acompanha a nossa programação, enquanto o professor Gil vai se organizando aqui para a gente dar início a essa entrevista. Polícia Federal desarticula a associação criminosa suspeita de fraudes ao auxílio emergencial praticados contra beneficiários do Tocantins. A Polícia Federal deflagrou nesta quarta-feira, dia 30, a Operação Fraudulente Auxílio, visando desarticular a associação criminosa especializada na prática de fraudes contra a União. Há aproximadamente 30 policiais federais cumprem 2 mandados de prisão preventiva, 6 mandados de busca e apreensão, todos expedidos pela 4ª Vara Federal da Seção Judiciária do Estado do Tocantins. Os principais destaques de Gurupi, do estado do Tocantins, do Brasil e do mundo, no portal Atitude, portal de notícias Atitude Tocantins. O nosso bom dia todo especial para você que começa a nos acompanhar. Neste momento, através da nossa transmissão, o Jornal da PUG-Sind está no ar. Para você que está ligado com a gente, o nosso muito obrigado pela sua sintonia, pelo carinho da sua audiência. Neste momento, eu recebo aqui nos estúdios da PUG-Sind professor Gilberto Correia, jornalista. Ele vai estar entrevistando, mas antes, um breve release para a gente conhecer um pouco mais o nosso entrevistado de hoje do Jornal da PUG-Sind. Tiago Benfica, casado, pai de 3 filhos, graduado em Direito pela Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas de Gurupi, FAFIC, pós-graduado em Direito Penal e Processo Penal pela Faculdade de Direito do Vale do Rio Doce, Minas Gerais, pós-graduado e diplomado em Política e Estratégia pela Universidade Federal do Tocantins, UFT, e Escola Superior de Guerra do Exército Brasileiro. Pós-graduado em Direito Eleitoral e Processo Eleitoral pela Universidade Federal do Tocantins, UFT. Atualmente está fazendo curso superior em Gestão Pública pelo Instituto Federal do Tocantins e FTO em Gurupi. Atuou como Procurador-Geral da Câmara Municipal de Gurupi e Procurador-Geral do município de Gurupi. Assumiu a presidência da Fundação UNIRG em 4 de julho de 2017. Eu convido o professor Gilberto Correia para que dê o bom dia todo especial do Jornal da PUG-Sind. Eu, Miquelin Feitosa, juntamente com o professor Gilberto Correia, ao nosso convidado de hoje, professor também presidente da Fundação UNIRG, Tiago Benfica. Bom dia, Gil. Bom dia, Miquelin. Bom dia, amigos ouvintes aí da Rádio APUG. Pelo site apugsind.com.br, como também pelo aplicativo APUG e também pelo Facebook, aqui ao vivo agora, e já agradecendo as pessoas que estão entrando aí. E você que está entrando ou assistindo pelo Facebook, pode mandar a sua pergunta ou a sua sugestão, alguma coisa, comentário que você queira fazer, que aqui será lido, tá? Todos os comentários, sejam positivos ou negativos, como fazemos em todas as entrevistas aqui. Essa é a vantagem, Tiago. Nós temos aqui um espaço amplo que dá condição de você responder, de você ponderar e até replicar, se for o caso, algumas situações. Nós prezamos por esse debate, por este espaço, na verdade, onde a gente possa conversar e dar toda a liberdade, né? Para que as pessoas se sintam aqui também tranquilo no ambiente de perguntas, até porque nesse momento, né, eu me dispor da minha condição de presidente para ser entrevistador. Então, não vamos debater nada que nós já não debatemos, né, nas nossas reuniões, especialmente remotas, nesse período. Mas, só para lembrar, é um programa de entrevista, então a gente tem que respeitar também as pessoas que estão nos ouvindo, até porque aqui não é para acusação, não é para críticas ou ofensas, é apenas para debatermos a situação e ponderarmos sobre como é que está o momento atual da nossa cidade, da nossa universidade e da nossa Fundação UNIRG. Tiago, eu vou fazer, embora você não seja candidato, vou fazer a mesma pergunta que eu sempre faço para as pessoas que chegam aqui, né? Você é um egresso da universidade, aliás, você não é o primeiro, né? O próprio ex-presidente que você assumiu o lugar também é ex-egresso da universidade. Mas quem é Tiago Benfica por Tiago Benfica? Bom, primeiramente, bom dia a todos os ouvintes, né, da Rádio APUG. Obrigado pelo convite, Gil, por estar aqui hoje presente nessa entrevista aqui na rádio. Inicialmente, só fazer uma pequena retificação, né, no meu currículo. Eu hoje já me formei em gestão pública, né, já sou gestor público, inclusive já inscrito no Conselho Regional de Administração, tá? Então, eu já posso afirmar, né, que eu sou gestor público também, além
de advogado, né? Então, só retificando. Bom, como você disse, Gil, eu sou egresso aqui da instituição, né, da nossa UNIG. Eu gosto até de reiterar que eu sou da FAFIC. Eu fui a última turma de Direito, efetivamente, que ainda se formou, né, na época, pela, então, FAFIC, né? E isso é motivo de orgulho para mim. Na realidade, a nossa UNIRG, hoje UNIRG, né, na época, então, FAFIC e a mantenedora, então, FEG, me deu a proporção, a possibilidade, né, para que eu pudesse ter uma carreira, né, e agradeço muito, muito grato à UNIRG, então, FAFIC, por essa oportunidade, né. E desde então, eu venho atuando, né, na área, no ramo do direito, né, minha carreira, e está culminando aqui hoje, né, num cargo que nem nos meus melhores sonhos eu poderia imaginar que eu estaria hoje à frente de uma instituição a qual me formou, né, e isso para mim é uma grande vantagem. E na realidade, todo um trabalho, todo um estudo, né, de aperfeiçoamento em gestão, eu fiz voltado para poder melhorar a minha condição de gestor da UNIG, né? O próprio curso de gestão pública que eu fiz foi voltado a isso, para que eu pudesse ter a técnica necessária para que eu não ocupasse simplesmente o cargo, mas que eu, da forma que eu sempre trabalhei de forma técnica, eu pudesse trabalhar com tecnicidade as ações hoje que eu estou à frente da Fundação UNIG. Então, hoje eu me considero um profissional técnico da área, né? Na realidade, eu não tenho nenhuma pretensão política, só para deixar claro, né? Porém, assim, na prática, a UNIRG hoje me proporcionou esse aperfeiçoamento, né? Essa busca por novos horizontes, e estou muito satisfeito hoje de ter esse balanço da minha gestão à frente da instituição. Beleza, Tiago. Está aí a apresentação do Tiago Benfica, né? Também. Tiago, mas eu quero aqui, a gente tem um tempo considerável, né? No mínimo 60 minutos, dá para falar e conversar bastante. Mas você, a gente se lembra, você, antes de assumir oficialmente a fundação, você fez várias reuniões, né? Com grupos, com entidades, e com a PUG não foi diferente. Daquela época, quando você, ali no finalzinho de junho, né, e você foi empossado dia 4 de julho de 2017. E você tinha uma visão de fora. Depois você entrou e já está há mais de 3 anos, quase 3 anos e meio. Você vai praticamente completar 3 anos e meio quando terminar seu mandato no dia 30 ou 31 de dezembro. O que você viu, que achou que era, ou que não era, que hoje você tem a certeza de que é ou que não é, nesse tempo todo que você tomou posse? Faz um balanço para nós da visão, ou do que você enxergava fora e depois começou a enxergar estando dentro da universidade ou da fundação. Essa é uma pergunta bastante complexa, Gil. Caso eu tenha que responder da forma que é necessário, talvez eu fique aqui os 60 minutos só colocando esse ponto de vista, mas eu vou fazer um apanhado aí. Vou fazer um apanhado geral. Bom, eu já pertencia à gestão do prefeito Laurez Moreira, né, anteriormente. Eu era, como foi dito no meu currículo, eu fui procurador-geral do município durante 4 anos e meio praticamente também, né, e já conhecia um pouco da estrutura da instituição. Mas esse conhecimento que, quando a gente não faz parte da instituição, ele é bastante superficial, Gil, né? E eu tomei o cuidado, Gil, num primeiro momento, isso eu deixei bem claro, inclusive nas reuniões que eu participei, perante até a própria PUG, de fazer um período sabático, né, um período de conhecimento, né. Eu me inteirei, né, quando eu assumi, eu passei praticamente aí alguns meses tentando entender como funciona a instituição, para que eu não tomasse nenhuma ação que fosse colocar em risco toda uma estrutura já organizada e todo um funcionamento de uma instituição que ela é bastante complexa, tá? A Fundação UNIG, a Universidade de Gurupi, ela tem um funcionamento complexo, e isso, para quem vê de fora, né, é bastante complicado, tá? Então a gente só tem uma noção muito clara do que é a UNIG quando a gente está dentro da UNIG. Isso é uma realidade, né? E assim, quando eu entrei na instituição, num primeiro momento, com muitas ideias, com muita vontade de fazer diferente, né? Porque na realidade, quando a gente entra num cargo como esse, a gente entra com um gás bastante novo, né? E a ideia que nós temos de fora, ela é bem diferente da realidade vivenciada na instituição, tá? Então, assim, ela é uma instituição que ela é formadora de opinião, vários profissionais aqui da instituição, em todos os ramos, né, do conhecimento,
e são habilitados, né, para poder discutir qualquer tema com o presidente. Então isso foi um desafio muito grande, né? Então eu tive humildade o bastante para poder entender e reconhecer naquele momento que a minha verdade talvez não poderia ser aplicada naquele momento para algumas situações, né? Isso eu posso citar como exemplo para você, só para poder esclarecer, um entendimento até um pouco simplista. Olha, por que a instituição ela não pode fazer uma abertura de um novo curso, um fechamento de um novo curso, de um curso em deficitário, por exemplo? Por que isso não ocorre, se é uma situação tão evidente para quem está de fora? E a gente passa a entender a complexidade das ações e qual é a repercussão que essas ações tornam, né, no mundo da Unirg, vamos colocar assim. Então, eu passei a conhecer e reconhecer isso e entender que essa complexidade ela não basta de uma decisão política ou uma decisão individual do presidente da fundação. Ela não é só uma decisão da fundação, não é só uma decisão de gestão que vai definir o futuro da instituição. Então, isso até me dá o direito até de questionar algumas afirmações que eu escutei aqui recentemente, alguns candidatos, né, a prefeito da cidade, colocando a nossa Unirg como uma situação de simples resolução ou que simplesmente se resolverá com uma ação específica do gestor público municipal. Não, eu entendo que a Unirg ela é um campo aberto de debate, ela não pode ser decidida por uma única pessoa, tá? O presidente da fundação, Gil, hoje eu entendo isso de uma maneira muito clara, ele não é simplesmente o ordenador de despesa, ou quem manda pagar ou manda fazer algum tipo de despesa. O presidente da fundação ele tem que ser um parceiro da reitoria, necessariamente, porque quem ordena a despesa na prática é a reitoria. A Fundação Unirg, só para deixar claro a todos os ouvintes, hoje faz tempo que eu queria falar isso, ela não gasta nem um centavo que não seja demandado pela reitoria. Tá? Eu não tenho hoje um poder de decisão de alguma ação específica para determinado curso que não passe pela reitoria. Todo o planejamento é feito pela reitoria. Tá? Então, me chateia às vezes a gente escutar de alguns departamentos, de algumas pessoas fora desse ambiente da Unirg, que a fundação é a que impede que a Unirg possa fazer alguma ação em determinado curso ou uma determinada ação específica. Não é a realidade. Então, a gente, já na época da professora Ladia, que nós trabalhamos conjuntamente com ela, já era dessa maneira, o planejamento já era executado de maneira conjunta. Eu proporcionei isso, né? Tanto é verdade que na época, né, da reforma do Campus 1, né, que a gente fez, todo o projeto do campus foi discutido na época com a professora Ladi, né? Todo o projeto de recredenciamento da instituição enquanto universidade foi discutido com a professora Ladi. Então não foi uma decisão minha, não foi só uma decisão da professora Ladi, foi uma decisão conjunta. E isso eu acho que é o grande diferencial de que um presidente da instituição tem que ter, esse diálogo permanente com a academia, né? Então, tive esse diálogo com a professora Ladi, nós tivemos muitos avanços na gestão da professora Ladi, com o credenciamento da universidade, nós tivemos muitos avanços com relação à questão da própria reforma do Campus 1, do início, né, onde nós discutimos o projeto com a professora. Só para você ter uma noção, todo o projeto de divisão das salas da reitoria, né, foi feita com a professora Ladi. A gente repassou toda essa discussão para a academia, né? Então foi feito de acordo com o que foi pedido para a gente, né? Isso é importante ressaltar. E de lá para cá, essa parceria com a professora Sara também se estreitou ainda mais, porque eu já com essa experiência de que não poderia funcionar sozinho, já repassei para a Sara. Falei, Sara, a gente pode trabalhar junto e deve trabalhar junto. Essa é a realidade hoje da nossa gestão. A grande questão, Tiago, é que você é conhecedor das dificuldades e também, enfim, e você sabe também como gestor público e como está nessa vitrine, que não deixa de ser uma grande vitrine, e muitas vezes até, se nós não estivermos propositados no caráter e na ética que sempre está, realmente pode dar uma mexida, porque cria, né, você está num cargo que tem um poder em tese muito grande, né? Ainda mais você fazendo rapidamente uma avaliação de que você comanda, né? No mínimo 700 pessoas entre os servidores e técnicos administrativos, entre docentes e servidores administrativos, sem contar também 4.000, 5.000 alunos numa entidade como essa. Mas, nesse sentido, você teve a situação desses
3 primeiros anos, e nesse último ano entrou essa pandemia, né? Ou seja, é renovar, refazer a visão, né, de administrativa para enfrentar essa situação que não estava prevista em lugar nenhum do mundo. E como conciliar, manter, né, até porque ela tem um caráter público, de direito público, como manter a visão pública numa entidade que, embora seja pública, ela se mantém, ela tem, né, o seu lastro financeiro por conta das mensalidades dos alunos que pagam, né? E ainda assim ela é uma entidade pública. Fica difícil você pensar como se fosse uma empresa pública, privada, sendo que ela tem as obrigações públicas como qualquer autarquia, qualquer empresa aí, né, pública, seja em qualquer nível. Bom, Gil, especificamente nesse último ano, né, agora de março para cá, né, infelizmente a pandemia ela mudou, ela veio para realmente mudar a nossa vida, a nossa realidade que a gente até então conhecia, né? Nós tínhamos um projeto para esse ano bastante audacioso, né, de que a gente pudesse saldar todo um passivo que nós tínhamos, né, principalmente com um passivo com as progressões, um passivo com a folha de pagamento, né, dos servidores, onde a gente se preparou para poder ser um ano, para poder a gente fazer todo esse encontro de contas na realidade, né? E você bem sabe disso, que a gente fez algumas reuniões, e enfim. Mas de toda maneira, a pandemia ela trouxe mais que isso, Gil. Ela trouxe mais do que uma quebra financeira. Ela trouxe uma mudança de paradigma para a instituição, né? A própria gestão ela teve que aprender a trabalhar de maneira remota, né? Os professores, Gil, onde eu deixo aqui de público, Gil, o meu sincero agradecimento por ter comprado, né, a nossa ideia de não parar, né? Porque caso a gente tivesse tomado essa iniciativa de ter feito a paralisação e esperado alguma coisa acontecer, talvez hoje a gente estaria sem condições até de retorno, né, em decorrência da quebra financeira. Então eu agradeço ao corpo docente, eu agradeço à reitoria de coração imensamente por ter se reinventado. Muitos professores não tinham nem familiaridade com programas, né, de computador para que pudesse fazer essas aulas remotas, e todos, viu, Gil, sem exceção, compraram a ideia, e hoje a gente está, graças a Deus, com os cursos em andamento, né? Logicamente de maneira remota, mas todos os cursos estão funcionando, né? Isso foi muito importante. Bom, diga. E só para complementar, Gil, a questão financeira, o que ocorreu, Gil? Da noite para o dia, praticamente, nós tivemos uma paralisação total financeira, né? Os alunos se assustaram, né? A possibilidade do desemprego, a possibilidade da quebra de renda, fez com que as nossas mensalidades simplesmente desaparecessem por um período de tempo, né? Mas aí até aquela questão da discussão dos descontos, tudo que foi discutido, né? Então houve um hiato aí de pagamentos que prejudicou financeiramente a instituição, e a instituição foi obrigada a tomar algumas providências nesse sentido para que a gente pudesse passar por esse momento, tá? Então algumas delas, infelizmente, elas se ateram à questão de redução de custos, né? E isso fez com que algumas categorias ficassem satisfeitas, e é uma realidade. Mas nós estamos trabalhando para que a gente possa contornar isso, tá? Isso vai ser feito, pode ter certeza, Gil, que não é interesse nosso, enquanto gestão, deixar ninguém com qualquer tipo de prejuízo. Bom, as perguntas já começaram a chegar, então vamos lá, né? Aproveitando essa questão da pandemia, aqui tem uma pergunta, perguntar para o presidente qual atitude institucional será tomada em relação aos professores do grupo de risco, ou que tenham parentes próximos do grupo de risco, que são responsáveis por eles, caso as aulas presenciais retornem. Bom, é importante ressaltar, Gil, hoje eu até vi uma reportagem na imprensa local falando a respeito do retorno, né, que a Uniga é contra o retorno das aulas presenciais, e, enfim, apesar de nós termos requisitado ao Conselho Estadual de Educação, né, pegaram um trecho da fala da professora Sara aqui, até da tua entrevista, né, e colocou: eu, enquanto fundação, Gil, eu não interfiro na parte acadêmica, tá? Com relação à questão de quais são os critérios de retorno, quais são os cursos, né, vamos colocar assim, que vão fazer o retorno, especificamente com relação à questão da metodologia que vai ser aplicada, se vai continuar remota ou se vai ser presencial, tá? O que eu posso lhe garantir é que todo um plano de contingência e protocolo de atendimento com relação ao docente que esteja nesse grupo de risco, ele vai ser observado, Gil, tá? Como já foi observado,
tá? Então, nós pretendemos, tá, juntamente com a academia, né, mitigar riscos. Então, se houver algum professor que, de fato, ele se esteja nesse grupo de risco, né, nós iremos, sim, tomar as providências para que ele possa, né, ter a segurança de continuar, talvez, tendo as suas aulas de maneira remota, e, se não for possível, o afastamento, caso, com certeza, seja comprovado mediante os instrumentos que já foram estabelecidos para isso. Certo. E ainda nessa sequência, Tiago, a gente recebeu reclamação aqui de vários professores que enviaram documentos para o RH comprovando realmente que são do grupo de risco, mas que o RH não aceitou e está cobrando outros exames e receitas médicas. Inclusive, nós temos 2 casos que já está na nossa assessoria jurídica analisando para entrar com ação, caso seja necessária, porque possuem doença degenerativa. Tá? Ou seja, não é uma coisa que você pega numa semana, no dia seguinte, ela já é uma consequência, né? E que não tem cura. E foi encaminhado todos os documentos para o RH, e o RH não estou dizendo que quer exames atuais, ou seja, quer forçar o cara a sair, ou o professor ou a professora a sair da casa, e ir lá ter contato com o atendimento médico, e podendo, inclusive, ficar exposto, né? E olha que o docente encaminhou os últimos feitos antes da pandemia. Aí a pergunta que vem também é essa: se o RH pode invadir a privacidade e exigir documentos como receitas e exames que os docentes apresentaram, lá dos médicos atuais declarando a doença do paciente. Gil, isso, infelizmente, aconteceu e nós temos esse caso aqui, né, que está tirando o sono da gente. Gil, só para deixar claro, não há nenhuma interferência minha enquanto presidente da fundação e duvido também da professora Sara no intuito de determinar que determinado professor retorne de maneira arbitrária, tá? Isso eu vou deixar bem claro. O que houve foi uma apresentação, né, de um protocolo de ações voltadas para que a gente possa deliberar sobre isso. Porque, veja bem, Gil, é lógico que se a pessoa, se o nosso profissional, o nosso professor, ele se encontra com algum tipo de enfermidade que não possa desempenhar as suas funções, ela vai ser analisada de maneira técnica, tá, Gil? Tá? Só para deixar claro, hoje quem faz essa análise não é somente o RH, existe hoje um médico, tá, que é concursado, que está cedido à UNIG, que faz essa análise, tá, dessa documentação. Então, os exames complementares que porventura tenham sido exigidos foi uma exigência médica, do próprio médico que está lotado com essa atribuição de fazer essa análise da documentação. Então, não é uma análise subjetiva de um profissional que não tem habilidade para isso. É uma análise técnica, objetiva, tá, de um profissional que está ali para isso. Assim, Gil, só para poder deixar bem claro para você aqui, nós criamos uma rotina, né, de documentos, né, que ela é para todos, tá? Então, não é uma questão de que ela foi destinada para impedir ou tolher profissional A ou B. Só para deixar claro. Então, não existe esse tipo de situação, pelo menos ao que me consta, tá? Eu vou deixar isso bem claro. Mas, de qualquer maneira, casos específicos, Gil, por exemplo, que a pessoa não possa fazer esse exame ou não possa apresentar esse documento, a pessoa pode, com certeza, justificar, né, que vai ser analisado de maneira bastante específica também, conforme cada caso. Mas eu acho que a gente não pode generalizar, Gil, essa situação, porque a gente está assim, nesse momento, a gente está tendo muito critério para poder manter a continuidade da instituição, tá? Então, na realidade, os casos que realmente exijam esse tipo de distanciamento, que exige esse tipo de cuidado, você pode ter certeza, Gil, que não vai ter nenhum tipo de interferência em mim enquanto gestor para que isso não ocorra, tá? Tiago, daqui a pouquinho a gente entra em assuntos mais específicos, né, da categoria. Agora, você me disse e disse também em várias entrevistas e também nas nossas reuniões, que você quer deixar, como é que a gente consegue deixar um passivo, tá? Independente para qual categoria seja um passivo, né? Não é só questão de direitos dos trabalhadores, também outras situações que se deve ter lá também, de precatórios e outras coisas lá. Como é que você consegue falar num passivo que você já sabia que tinha, recebeu o passivo e você deve ter, sei lá, talvez aumentado ou não, né, durante o seu mandato? Como é que você quer deixar tudo isso sanado, se tudo também que muitas vezes vai se fazer depende de aprovação de lei na Câmara Municipal, ou até mesmo também da boa vontade do gestor, no caso do prefeito municipal, porque querendo ou não, ele em última análise, quem manda é o gestor maior, embora seja, né, tenha presidência, mas esse presidente responde ao prefeito. Como fazer isso se você está aí há 3 meses, exatamente 90 dias de deixar o cargo?
Bom, existe uma maneira, até na administração pública, Gil, bastante clara de se resolver esse tipo de situação. A lei orçamentária, né, que nós estamos enviando para a Câmara para o exercício de 2021, está com essa previsão para que a gente possa pagar, né, todo esse passivo que existe hoje com relação aos servidores, tá? Então, o que é o NIG? O que é o NIG? Eu, enquanto presidente da fundação, fiz. Por meio, né, da assessoria contábil nossa, nós encaminhamos, né, já uma minuta, né, à Prefeitura Municipal, né, para que informe no orçamento, né, todo esse passivo para que a gente possa liquidar no próximo exercício, tá? E é muito importante dizer, Gil, que é só para deixar claro, viu, Gil? Que, na realidade, não é uma situação do porquê o Thiago não pagou, o presidente da fundação não pagou, então, nesse exercício financeiro. Olha, existe hoje, Gil, nós temos hoje uma quantitativa de alunos matriculados e existe um passivo disso, né? O que eu optei enquanto gestor da Fundação NIG? Eu optei para que nós não deixássemos de perder o vínculo com esse aluno, tá? Nós fizemos uma renegociação esse semestre atípica, viu, Gil? Nós tivemos que editar portarias para que a gente, de todas as maneiras, pudesse garantir que esse aluno, que esse nosso acadêmico, ele rematriculasse. Para isso, muitos deles não tiveram condições de dar uma entrada da maneira que era nos semestres anteriores, né? E, principalmente, ele deixou de honrar, né, as suas mensalidades no semestre, durante todo o semestre. Mas eu não poderia, conforme eu falei diversas vezes, deixar esse aluno para trás, em decorrência dessa situação. Então, nós optamos por rematricular ele, né, em condições especiais, esperando que esse aluno ele restabeleça financeiramente durante esse semestre agora, no segundo semestre. Só que, infelizmente, Gil, a pandemia ela permaneceu e a crise também ela permaneceu, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado para que a gente não tenha uma evasão ainda maior no próximo ano, porque esse aluno que não conseguiu pagar a mensalidade, os acordos, né, que ele fez no semestre anterior, ele não deixe de honrar, para que ele possa ter condição disso. Então, isso me criou um déficit financeiro, certo? Onde que a instituição ela tem um dinheiro para receber, e infelizmente ela não está ainda no cofre da instituição. Então isso é uma expectativa que a gente tem, que é até o final do ano, Gil, de que a gente possa verificar quais é o saldo disso, né? Quais foram os alunos que cumpriram o acordo, e só aí sim a gente falar assim, olha, gente, a gente tem os recursos necessários para poder fazer esse pagamento. Essa é a ideia, para que a gente possa honrar, como a gente vem honrando, Gil, os pagamentos de todos os servidores rigorosamente em dia, inclusive pagamento até antecipado, Gil. Todos nós, a Fundação fez o pagamento esse mês no dia 28, né? A gente está, assim, com as reservas para o 13º, né? Então a gente está com essa expectativa de saldar todos os nossos compromissos. E ao final do exercício, né, nós vamos fazer esse balanço e verificar, olha, dá para a gente fazer um pagamento de parte da progressão ou não, e isso a gente está organizando para que seja feito dessa maneira, tá? Com bastante responsabilidade, Gil, sem criar nenhum tipo de expectativa, porque, como eu disse, o nosso maior patrimônio hoje é o nosso aluno, e a gente não pode perder o aluno. Então essa é a realidade da nossa instituição hoje, porque financeiramente hoje, a Unig hoje ela não passa por dificuldades de inadimplemento, não. A gente está funcionando no limite. E para funcionar no limite, Gil, a gente tem que tomar algumas medidas austeras, né? Infelizmente é a realidade. Que essa é uma realidade, Gil, só para deixar claro aqui, não diferente de qualquer instituição de ensino particular do país, tá? O que a gente está assistindo diariamente aí são instituições de renome grandes, simplesmente fechando as portas. Eu vou dar um exemplo para você, que só para vocês terem um tamanho da noção do problema próximo a nós. A Católica de Goiás, por exemplo, ela teve 15 mil alunos, né, antes da pandemia. Hoje ela se resume a 7 mil. Ela perdeu 50% dos alunos praticamente. Isso é muito sério, né? Quando a gente traz para uma realidade nossa aqui, onde a gente, de 4.200 alunos matriculados, a gente teve uma evasão aí em torno de 400 alunos, 10%. Então eu me considero um vencedor por ter acontecido, né? É uma vitória da instituição, é uma vitória da gestão, porque a gente conseguiu manter esses alunos matriculados na nossa Unig, tá? Mas me assusta, Tiago, porque a gente que está aí, né? O professor que tem menos tempo na casa é aquele que entrou agora esse ano, né, o concursado. Mas tem aquele que é contratado, que já está aí também há muito tempo, e tem os concursados dos anos anteriores, 2014, 2006, 2008, enfim, né, 99, né? Tem até aqueles que já estão aí há
desde os anos 80 na casa, continuam se mantendo aí de uma forma ou de outra. Mas aí nós fizemos entrevista com os candidatos aqui, né? E, invariavelmente, né? Conhecer, a gente sabe que independente do gosto ou não para cada candidato, ou candidato A, B ou C, conhecer uma coisa, né? Visitar uma coisa, conhecer a outra, vivenciar é uma outra coisa também, né? Porque a vivência inclui conhecer e visitar. E um dos candidatos disse que a UNIG deve um passivo enorme, que não tem mais jeito, e até propôs até federalizar. Nós já discutimos isso há muito tempo, isso aí, a gente já sabe que ela já tem um decreto, né, aprovando a criação da universidade desde 88 pelo Sarney, mas isso nunca foi efetivado. E eu creio que isso jamais, sei lá, não vou dizer jamais, porque a gente não tem o dom, né, mágico de prever o futuro, mas a gente crê que pelas caminhadas políticas, isso dificilmente vai acontecer, porque hoje já tem também o IFTO, já tem a UFT, né? Ou seja, já tem universidades federais que suprem essa necessidade que naquela época não tinha. Por que nós perdemos esse bonde histórico de ter criado a Universidade de Gurupi naquela época? Gil, se você me permitir, eu vou fazer uma retrospectiva, tá? Fique à vontade, tempo nós temos. Uma pequena retrospectiva dessa situação, de acordo com o que eu pesquisei e de acordo com o que existe de concreto na nossa instituição em termos de documentos, né? Que é muito pouco, viu, Gil? Diga-se de passagem, tá? A instituição, a UNIRG, a FEG, né? Vamos colocar assim na época que ela foi criada, Gil, você bem sabe disso. Ela foi criada para que o município de Gurupi pudesse ter a sua faculdade, né? Na realidade, de maneira bastante singela, criada pelo nosso ex-prefeito Jacinto Nunes, né? Que foi ele teve uma visão fantástica, né, da criação da fundação, na época até meio por acaso, né? A história da criação da FAFIC foi, assim, quase como uma história de novela, né? Foi uma criação bastante sui generis. Mas, assim, não vou entrar nesse mérito não, porque senão se eu fosse esse resgate histórico desde a criação, eu vou ficar aqui o dia todo. Mas, assim, o professor Valni, quando ele esteve à frente da instituição, ele teve uma visão bastante também avançada para a época, né? O que ele previu que a instituição se tornasse? Uma universidade, como ela se tornou hoje, né? Com vários cursos, mas mantendo seu caráter público, né? E como sendo uma autarquia municipal. Esse é o grande pulo do gato da UNIG, né? A UNIG, apesar do passado ter feito essa tentativa, porque na realidade, eu vou ser bem sincero para você, a UNIG nunca foi feita essa tentativa de federalizar a UNIG, tá? A oportunidade que isso pode ter ocorrido na época foi quando da criação da UFT, que se porventura a UNIG fosse encampada, poderia ter ocorrido a federalização, mas só que a federalização, bem diferente da forma que foi divulgada, né? Porque o pessoal pensa que a federalização simplesmente seria tornar todos os professores servidores públicos federais, todos os servidores seriam servidores públicos federais e a UNIG seria mantida pela União e os alunos não pagariam mensalidade, tá? Isso jamais foi cogitado pelo governo federal em nenhum governo, tá? Em nenhum governo, só para deixar claro. Porque, primeiro, que o governo federal, ele não quer despesa, né, Gil? Isso a gente sabe. O governo federal hoje mal atende às universidades federais que elas já criaram, né? E hoje no estado de Tocantins existe hoje 2 universidades federais, né? Que é a Universidade Federal de Tocantins e recentemente, me perdoe, eu não me lembro o nome, que é a Universidade Federal do Norte do Tocantins, né? Foi criada recentemente. E repise-se, dividindo a estrutura que o UFT já tinha, tá? Não foi criada uma nova instituição. Então, eu fico assim bastante surpreso quando eu vejo algum candidato tocar nesse assunto da federalização, porque demonstra um total desconhecimento da instituição, total. Eu me perdoe falar dessa maneira, porque ele não sequer conhece a realidade da nossa instituição para poder pleitear algo desse tipo, tá? Então, eu acho que eu me arrisco a dizer que é absolutamente inviável hoje uma federalização da UNIG, considerando a estrutura existente hoje na UNIG, tá? Hoje a UNIG, ela é uma das maiores instituições públicas municipais do país, tá? Com cursos, né, que são em todas as áreas do conhecimento, então isso dificultaria uma encampação de qualquer universidade federal, até pela própria estrutura existente hoje, né? Quadro de servidores, etc. Então, eu não vejo isso como viável. E também verifico que hoje a UNIRG, a Fundação UNIRG,
a partir do momento que ela foi recredenciada enquanto universidade, ela se tornou, Gil, um potencial, tá? Ela aumentou o seu potencial para que ela tenha uma abrangência a nível de estado muito maior que até que a própria Unitins. Porque a Unitins hoje, ela é financiada, vamos colocar assim, exclusivamente pelo governo do estado e que tem as suas limitações orçamentárias, né? A Unirg não. A Unirg, por ela ter essa possibilidade, né, de cobrança de mensalidades, ela pode se sobreviver, vamos colocar assim, com as suas próprias pernas, né? Que é a chamada autonomia que o pessoal tanto fala, né? E hoje essa autonomia, Gil, eu vejo ela como na prática, ela já existe, tá? De um ponto de vista de que a desvinculação financeira, orçamentária, ela já existe. É só para deixar claro. O que a Unig hoje ela não é vinculada? É na consolidação dessa vinculação desses atos perante o município. Eu não sei se vocês vão fazer alguma pergunta nesse sentido, Gil, mas eu gostaria muito de explicar isso para poder... Fique à vontade. Para a comunidade entenda. Eu vou tentar fazer... Seria a próxima já, mas eu queria falar da questão da autonomia e desvinculação orçamentária, né? Gil, em 2017, a gestão do prefeito Laurez Moreira, né, desde 2003, enquanto eu já era procurador, foi intentada uma ação, né, na realidade, essa ação até antiga, tá? Ela que versava sobre a desvinculação das contas da Unig com o município. É uma ação, inclusive, judicial, tá? Essa ação ela foi julgada em meados de 2017, 2016, salvo engano, tá? Eu posso estar equivocado aqui no ano, mas ela teve um julgamento favorável à desvinculação, Gil, tá? E esse julgamento, Gil, ele aconteceu e com uma situação bastante prejudicada para a Unig. O que acontece? Autorizava-se a desvinculação das contas, observados os limites de gasto pessoal aos limites constitucionais, né, da Receita. Então, o que acontece? Os limites de 54% com gasto pessoal. Infelizmente, a Unig hoje, ela, como qualquer instituição pública, né, as universidades federais são a mesma coisa, basicamente o principal gasto é com o pessoal, tá? Hoje a Unig está em torno aí de 63%, 64% com gasto pessoal, chegando até 67%, depende do mês da receita do mês, né? E o que isso significa, Gil? Na prática, a Unig deveria encolher, você entendeu? Diminuir a sua despesa, né, com professores, com administrativos, para poder se enquadrar dentro desse limite. E daí eu pergunto, Gil, o que a gente deveria cortar para que isso acontecesse? Né? É uma decisão muito difícil. Eu, enquanto presidente da fundação, eu não me atrevo a falar, olha, eu vou cortar curso A, B ou C, demitir professor fulano, beltrano ou ciclano, para poder a gente entrar nesse índice e permitir essa autonomia. É uma decisão muito complexa, Gil, tá? E, por outro lado, nós estivemos no Tribunal de Contas do Estado, né, para poder discutir sobre isso, sobre a possibilidade de a gente ter esse índice maior, né, fazendo uma similaridade com o que acontece nas universidades federais, e a resposta foi negativa, Gil. Então, o que isso significa? Que a desvinculação das contas hoje da Unig é o sonho de qualquer prefeito municipal, porque ele vai desvincular das contas dele e vai poder, enfim, ter um valor para gasto de pessoal um pouco maior. Essa situação no estado do Tocantins só acontece em Gurupi, tá? Só um parênteses aí, rapidinho. Você falou que foi negativa lá em relação ao Tribunal de Contas, isso a gente sabe que foi. Mas você não entende que, ou seja, aceitaram a negativa passivamente e sequer tentaram modificar, inclusive agregando, colocando mais provas, mais documentos, mais situações, inclusive em nível de Brasil, de que isso é possível fazer, porque nós temos aí, não é só a Unig que é assim, nós temos quase 70 universidades municipais no Brasil, embora a Unig seja a única da região norte do país que tem essa situação de ser uma universidade pública municipal. Né? Mas não dá para juntar esforços realmente para tentar modificar e demover a decisão do Tribunal de Contas do Estado? Pelo contrário, Gil, nós fomos e estamos nesse sentido ainda discutindo isso, Gil. Só para deixar claro, Gil, que foram dadas algumas alternativas para que a gente fizesse isso. Por exemplo, existe um caso concreto em São Paulo, né, com a Unital, que traz muita similaridade com a instituição da Unig. A gente apresentou isso, ainda está sob análise. Isso aí que eu quero que toda a comunidade entenda. Ela é muito complexa, não depende de uma decisão minha enquanto gestor, não depende de uma decisão do prefeito enquanto gestor. Isso é uma decisão técnica do Tribunal de Contas. Porém, Gil,
foi colocado a situação principal, que eu acho que é o grande pulo do gato para que a Unig possa resolver essa situação. Nós temos a possibilidade, Gil, de incremento de receita, para que nós possamos, né, permitir, né, reduzindo o índice de gasto pessoal com o incremento da receita, a Unig ela passa a ter essa independência, mesmo observando esse índice de gasto com 54%, que no entendimento do Tribunal de Contas, Gil, só para deixar claro, ele é intransponível, considerando a lei de responsabilidade fiscal, Gil, tá? Então, existe essa situação, tá, de intransponabilidade da lei de responsabilidade fiscal, tá? Esse é o entendimento do Tribunal de Contas do Estado de Tocantins, tá? E aí, passado essa discussão, Gil, foi implementada a possibilidade de expansão da própria Unig, para que a gente possa ter esse incremento de receita e se adequar a esse índice, tá? Então, Gil, é uma situação prática. A autonomia da Unig, ela esbarra necessariamente nessa expansão para que possa haver esse incremento de receita para essa sonhada autonomia. Então não está esgotado. Então, não está esgotado. A gente sabe que demanda tempo, política, negociação e também a legislação e a legalidade em cima das propostas. Né? Só para deixar claro, Gil, o prefeito Laurez Moreira, quando eu entrei, ele me passou 2 missões, certo? Primeiro, a conclusão da infraestrutura dos prédios do Campus 1 e a adequação do Campus 2 para Corpo de Bombeiros, né? E essa missão foi cumprida. E a outra missão é que eu adequasse o índice de gasto pessoal da instituição para que permitisse essa autonomia, tá, Gil? Isso foi uma missão que, infelizmente, eu não tive como cumprir, considerando que fugiu à alçada da presidência da fundação, tá? E, enfim, todo esse trabalho de autonomia, né, vamos colocar, de desvinculação das contas, é bom deixar claro, Gil, que essa desvinculações das contas, ela é necessária tanto para o município de Gurupi, como para o próprio município, tá? Então, essa desvinculação ela é interessante também para o município, que pode, assim, implementar o seu plano de carreira também no município, e a Unig também fazer essa implementação de suas despesas e receitas conforme diz a lei. O que você, na sua condição de presidente, e também agora, né, em final de mandato, mas ainda assim, continuando, porque você é morador de Gurupi, é egresso, e vai continuar morando e trabalhando em Gurupi. Esta discussão que mais uma vez vem à baila na questão da autonomia, porque em 2010 foi retirada a autonomia do ponto de vista, e também em 2011 a questão do Conselho Curador, que deixou de ser fiscalizador e só consultivo, né? E também a questão do que você entende, ou, na sua opinião, qual é com relação à unificação dos cargos em um ordenador de despesa só, ou seja, para não ter 2 estruturas, da fundação e da reitoria. Gil, eu vou dar uma opinião pessoal, tá? Aqui, na realidade, é uma opinião pessoal minha, por entender todo o funcionamento da instituição hoje como um todo. Eu acho hoje, aqui o presidente da fundação e o cargo de reitor, ele até poderia ser unificado, certo? Só que na atual estrutura hoje que a Unig tem, ela não poderia ser feita dessa forma. Eu digo por quê, Gil? Hoje, a academia, vamos colocar assim, o serviço que hoje é exercido pela professora Sara, ele é um serviço bastante complexo do ponto de vista de planejamento, organização da própria academia. E a parte administrativa, de ordenação de despesa, ela exige um serviço técnico, Gil, tá? E esse serviço técnico, ele tem que vir com os anseios do gestor municipal, porque, como eu disse, as contas ainda se consolidam, ainda todos os atos praticados pela reitora, em tese como administradora, influenciarão diretamente na consolidação dos atos do próprio prefeito municipal. Então eu entendo que é necessário um cargo de confiança do prefeito aqui para que possa ter esse equilíbrio. Porque veja bem, Gil, você ter uma instituição do tamanho da Unig, com um cheque em branco para um administrador onde que você não gosta da sua confiança estrita, ele pode sim vir a prejudicar uma gestão como um todo, Gil. Então, na realidade, eu entendo que o presidente da fundação e o presidente da academia, eles devem sim trabalhar juntos, eles podem até ser unificados, mas que seja da confiança do gestor municipal, certo? Essa nomeação ela tem que passar por essa confiança, porque querendo ou não querendo, a Unig jamais vai deixar de ser uma autarquia pública municipal. Só deixar claro isso. Porque se ela algum dia deixar de ser uma autarquia pública municipal, ela perde a sua essência e ela está fatalmente fadada a deixar de existir. Ou de existir, ou
correr para a privatização, como Isso, aconteceu nas isso. outras universidades que foram criadas no Estado. E, Gil, só fazer um parênteses nessa fala sua, Gil, isso é muito sério, Gil. Isso é muito sério, porque isso já foi tentado num passado muito recente aqui na instituição. A instituição, a UNIG hoje, ela tem um valor patrimonial muito alto. Hoje a UNIG, a minha gestão não teve nenhum ato que depredasse, que fizesse algum tipo de retirada de patrimônio da instituição. Mas no passado, bastante recente, já foi tentado isso. E hoje o patrimônio só imobilizado da UNIG com relação à questão de imóveis é bastante alto. E fora o valor da instituição em si, né, o valor venal dela. Então, quando a gente fala em UNIG hoje, em termos de desincompatibilização com o poder público municipal, me assusta muito. E eu vejo alguns gestores, alguns candidatos falarem essa autonomia, e eu fico assustado. A que custo essa autonomia terá? Você entendeu? Porque, veja bem, o gestor público municipal deixar de ter autonomia numa instituição do tamanho da UNIG, sem que para isso ele tenha, vamos colocar assim, gestão sobre o que está sendo feito na instituição, gente, é muito grave. Eu acho que isso pode ser um passo, certo, para que a UNIG ela possa sim ser desvinculada de uma maneira definitiva. E eu acho isso, enquanto morador, Gil, enquanto ex-aluno, eu acho que seria o pior dos mundos para a UNIG seria esse. Você e a reitora, o presidente da fundação e a reitora emitiram 2 notas nesses últimos dias, né? Um sobre a expansão em Paraíso e outro sobre o retorno das aulas. Mas, com relação à expansão de Paraíso, houve uma réplica, né? Que o presidente do Conselho Estadual retrucou. E, então, explica para nós, né? Com mais calma e profundidade essa questão, e até porque ele disse que foi desnecessária a nota porque está seguindo o trâmite lá, né, normal, e que está impedido por uma própria portaria do Conselho Estadual que impede, né, as visitas em locos. Então, e a gente entende também que você e a reitora tinha que dar uma resposta também, né? Mas, de repente, não ficou uma situação assim de jogo de força, ainda mais com a outra portaria, que também pedindo para que o Conselho dê um posicionamento sobre o retorno ou não das aulas presenciais, e aí ficar chocando um contra o outro, assim, em 2 posições ou 2 pedidos meio antagônicos para o mesmo órgão? Gil, primeiramente, assim, eu respeito muito o Conselho Estadual de Educação, por seu presidente, né, o professor Robson, a qual eu tenho assim, bastante afeto, porque ele é uma pessoa que sempre se dispôs a auxiliar a instituição, a UNIG, em todas as suas demandas, tá? Eu não tenho nada contra o professor Robson ou contra nenhum membro do Conselho Estadual de Educação, muito pelo contrário. Eu prezo muito o Conselho Estadual de Educação e sei do trabalho que eles vêm desenvolvendo, da seriedade do trabalho que eles vêm desenvolvendo. Porém, Gil, eu queria deixar bem claro, Gil, que a nota foi feita juntamente com a professora Sara, porque nós estamos sendo cobrados tanto pelos alunos como pela comunidade de Paraíso a respeito da posição da instituição, a respeito dos processos de implantação, tanto do retorno das aulas como também da implantação do campus de Paraíso. E é bom deixar claro que o procedimento de abertura de credenciamento do campus de Paraíso não se iniciou agora nesse ano com a pandemia, viu, Gil? Vou deixar bem claro que foi iniciado ainda em setembro do ano passado, tá? Já tem quase mais de um ano que o procedimento que o processo se encontra em andamento, tá? Totalmente correto para poder ser analisado. E o conselho ele tem autonomia para definir o seu ritmo, a sua pauta para poder fazer o trabalho. Isso eu respeito. Só que a gente entende, Gil, que já, mesmo depois da pandemia, por exemplo, né, a visita do credenciamento, ela ocorreu, né, no auge da pandemia, diga-se de passagem, né, e a visita, né, que foi interrompida para credenciamento do curso de medicina, ela não ocorreu em decorrência de uma nova portaria que foi editada, suspendendo, mas já com a pandemia em vigor. Então, o que nós entendemos é o seguinte: com esse arrefecimento da pandemia, onde a gente vê o próprio governador do estado, né, praticando atos, né, vamos colocar assim, que possivelmente possa colocar em risco a comunidade, e nós vemos que a própria população em si, ela já está pleiteando que esse retorno seja gradual. Nós nos sentimos no direito de cobrar o Conselho Estadual de Educação um posicionamento de quando seria esse retorno. Na realidade, nós queríamos sim, eu acho que a gente teve até o êxito nisso, porque quando nós emitimos a nota, Gil,
quase que de maneira instantânea, a gente assistiu o governo do estado anunciar para outubro o retorno das atividades presenciais, né? O retorno que vai ser anunciado como será, né? Então, de certa forma, nós nos sentimos até satisfeitos com a posição do governo do estado, que enfim se manifestou, né? De uma demanda que não é só da UNIG, é uma demanda de todas as instituições de ensino privado e público do estado de Tocantins de retorno das aulas, né? Então não foi nada pessoal direcionado ao conselheiro, muito pelo contrário, mas sim, de forma institucional, nós queríamos uma posição, e essa posição a gente teve. E também é bom ressaltar, Gil, que não significa que a instituição vai, de imediato, fazer o retorno de todas as atividades presenciais de maneira instantânea, rápida. Não é isso. Nós elaboramos um plano de contingência, onde esse retorno vai ser gradual, tá? Inicialmente, os cursos que demandam aulas práticas, né, vão ser os primeiros a ter isso, e que com certeza até o final do ano, grande parte das aulas ainda serão de maneira remota, tá? Então, assim, houve um ruído, considerando que a gente fez um pedido e que a gente não vai fazer esse retorno, muito pelo contrário, nós precisamos que o nosso plano de retorno seja implementado, para que a gente possa no ano que vem, se Deus quiser, Gil, ter um retorno total e de maneira plena das atividades presenciais na instituição. Já até estouramos o nosso tempo já, mas antes de terminar, eu queria só... Você mandou um ofício para o sindicato, né? Agora, no dia 22, o ofício 084, falando sobre algumas situações, inclusive que você já colocou no começo aí da entrevista, né? E falou também sobre outras questões que já estão sendo perguntadas aqui no Facebook. Mas, com relação à lei de recomposição deste ano, né? Você disse que vai ser enviado para a Câmara Municipal. Vai ser agora, nesse mês de outubro, agora, já imediatamente? Ou como é que você está pensando em fazer esse envio, independente do período eleitoral, porque uma coisa independe da outra. A Câmara tem que funcionar normalmente, e aqui a gente entende também que isso aqui é recomposição. Sim. Ou seja, constitucionalmente, não tem nada a ver com o processo eleitoral e nem com lei fiscal. Gil, conforme tratado no ofício, né, nós iremos cumprir integralmente com o que foi tabulado, né? Nós iremos sim mandar o projeto de lei ainda esse mês, tá? O projeto de lei, inclusive, já está pronto, né? Nós encaminharemos ele para o prefeito municipal, porque não é de iniciativa do presidente da fundação, tá? Esse ofício deve estar chegando do prefeito mais tardar, creio eu, até depois de amanhã, já vai estar com o prefeito municipal, onde eu vou discutir com ele toda essa situação, né, para encaminhamento para a Câmara, tá? Então eu creio que ainda esse mês esse projeto de lei vai estar na Câmara, né, para votação e para apreciação dos nossos vereadores, né? Não posso aqui garantir nenhum tipo de resultado dessa votação, mas o encaminhamento, conforme foi tratado, será feito. Para fechar, Tiago, aí você já fecha e já faz as suas considerações finais. Você vai deixar uma fundação melhor para o seu sucessor ou sucessora do que você pegou há quase 3 anos e meio? Gil, essa pergunta é capciosa, mas... Não, melhor ou, assim, não vou falar pior, ou seja, melhor, né? Não, eu vou falar o seguinte, existe, desde 2013, eu vou fazer um retrospecto a 2013, tá? Assim que o professor Sávio ingressou na instituição, né, assumiu a presidência, e eu à frente da Procuradoria, onde a gente fez um balanço do que estava ocorrendo em todos os departamentos, a situação que mais me assustou foi a situação da UNIG, Gil. A UNIG, ela se encontrava com uma dívida consolidada muito alta, tá? Não tinha nenhum fornecedor daqui de Gurupi ou da região que fornecesse a UNIG, mesmo licitado, não tinha nenhum fornecedores, né? A gente teria que comprar, praticamente teve um bom período do tempo que só se comprava à vista aqui na UNIG, porque a UNIG não tinha crédito para comprar nada, né? O Sávio pegou uma instituição sucateada do ponto de vista de infraestrutura, e isso levou um tempo para que o Sávio fizesse essa adequação financeira da instituição. Na minha gestão, o Sávio teve grande êxito nisso, né, de preparar a UNIG para isso. Na minha gestão, em 2017, como eu disse, o prefeito passou a missão para que eu fizesse as obras necessárias de infraestrutura para adequar, porque existia, Gil, aqui uma grande crítica do corpo docente, da reitoria, que a UNIG era o que estava por essa situação, vamos colocar assim, de dificuldade em decorrência da estrutura física que não era adequada, e isso eu entendia. E eu trabalhei com muito afinco nisso, Gil. Toda a estrutura física da UNIG hoje, ela é visível a melhora, tá? Todos os departamentos, sem exceção, todos os prédios da UNIG, eles passaram por reformas, todos, isso eu posso afirmar. E agora, inclusive, Gil, eu vou falar aqui em primeira mão,
O único ambiente que não se tinha uma reforma, a partir de agora, você que é esportista, nós já vamos licitar agora a grande reforma do Centro Poliesportivo lá da Unig na Malvinas, tá? É uma obra grande onde nós vamos transferir o PROAF para lá. Todo o curso de educação física vai ser centralizado lá, com salas de aula e com um atendimento à comunidade bastante extenso, tá? Então isso vai ser o nosso fechamento da gestão. Então o que eu digo, Gil? Que a Unig, ela está muito melhor do que nós encontramos, certo? Do ponto de vista, quando eu faço menção a 2013, tá? Que ela vai estar numa situação bem mais cômoda, ela está no caminho certo, ela está trilhando o caminho certo e principalmente, Gil, com a perspectiva de futuro bastante otimizada, considerando as expansões dos cursos já em Paraíso já consolidada, tá? Então, se nós observarmos hoje a perspectiva de futuro dos nossos campos fora de sede e do que a gente está preparado aqui, inclusive, Gil, eu gostaria de agradecer os coordenadores de todos os cursos que vêm se empenhando em retransformar os seus PPCs dos cursos, né, para que apresentem alternativas aos cursos de baixa demanda, né, quero aqui deixar de público esse agradecimento. Nós vamos transformar a nossa Unig. Agora, transformar de dentro para fora, Gil, não é de fora para dentro como eu fiz, né? É transformar que os cursos eles sejam mais eficientes, tá? E do ponto de vista financeiro, essa eficiência ela vai se transformar em recurso financeiro e vai trazer essa sonhada autonomia financeira da Unig, que é o que acho que todo mundo almeja, né? E é isso, Gil, eu acho que fizemos um bom trabalho. A ampliação, eu queria encerrar, mas a ampliação ela é a única forma de aumentar a arrecadação? Ou existem outras formas que a presidência pode pensar juntamente com a academia, mas especialmente a presidência, porque na verdade, como mantenedora, a mantida tem que se preocupar mais com a questão acadêmica, ensino, pesquisa e extensão. E por ser universidade, ela precisa se consolidar, né, naqueles quesitos que, embora nós tenhamos que responder ao Conselho Estadual de Educação, algumas questões também são relativas ao MEC, tá? Até porque nós somos avaliados também pelo MEC, embora o MEC não entenda a nota classificatória, né, regulatória do Conselho como conjunto para avaliar toda a instituição. Gil, muito obrigado por tocar nesse assunto e me permitir falar o que eu vou falar agora. Não teve nenhuma nota, nenhum indicativo das avaliações do próprio Conselho Estadual de Educação que na nossa gestão não tenha aumentado, tá? Todas as nossas notas, elas tiveram uma melhoria, né, na avaliação em todos os cursos, tá? Sem exceção, tá? Isso aí desde a avaliação do próprio curso em si, como da própria estrutura. Isso já é visível, é factível, a gente teve isso hoje de maneira bastante consolidada. E assim, Gil, na prática, Gil, eu vou voltar ao que eu falei no início, né? Quando eu tinha uma visão de fora da Unig, quando a gente vira e fala assim, mas espera aí, tanto de curso deficitário que está dando prejuízo para a instituição, talvez uma forma de incremento de receita seria o fechamento desses cursos. É aquilo que eu falei para você. Existem alternativas, né, de obter essa autonomia, né, que são muito traumáticas para a instituição e que eu, enquanto gestor, jamais vou praticar, você entendeu? Ou eu pratiquei ou iria praticar, tá? Então, essas alternativas, Gil, para quem vem de fora, se você fosse pegar um gestor particular hoje e trouxesse para a Unig hoje, ele simplesmente ia falar, peraí, com tanto de curso desse deficitário, seria a melhor solução fechar os cursos e diminuir as despesas desse curso, mas não. Nós temos que pensar que a Unig é um todo, Gil. Esse é o grande diferencial nosso e da professora Sara, e também foi o diferencial da professora Ladi. É pensar que a Unig não é só um curso específico, não é só um curso de medicina, não é só um curso de letras, não é só um curso de jornalismo. Ela é todo o corpo de cursos, é todo o corpo docente que compõe a nossa instituição. Então é importante que a gente tenha como única alternativa mesmo, Gil, para ser bem sincero, o incremento de receita para o bem da Unig. Eu acho que é a forma que nós vamos conseguir fazer essa mudança. Alterando os PPCs dos cursos para que os cursos tornem-se viáveis e, aliado a isso, o incremento de receita fora. Por que não, Gil? Eu acho que nós temos sim que pensar em expansão, nós temos sim que pensar que a Unig pode mais, né? E eu acho que a Unig está pronta para isso. Só um detalhe, dei a impressão que eu sou contra, eu não sou contra a expansão. É que assim, porque essa visão porque o pessoal esquece, inclusive alguns integrantes da própria gestão do atual prefeito, que não conhece a Unig, mas gostam de falar um bocado de coisa no ouvido de quem, ou seja, os amigos do rei gostam de jogar para o rei um bocado de coisa, e muitas vezes o rei também tem o reino todo para poder cuidar.
né? O problema é o seguinte, que a gente sabe que se é uma fundação pública de direito público, não é fechando o curso que vai resolver o problema, até porque a gente tem que pensar no desenvolvimento local e regional. E os cursos de baixa demanda, eles atendem esse público, você goste ou não, o prefeito goste ou não, eu goste ou não. Ou seja, porque não fica uma visão mercantilista, ou seja, puramente, não deu certo, acaba aqui, fecha aqui, vamos trazer um curso bom, caro, que vai render. Ok, medicina, hoje a gente sabe que medicina, o carro-chefe da Unig é medicina, mas também tem a contrapartida para que esse curso seja o carro-chefe, ou seja, os investimentos são maiores e os custos também são maiores, a gente sabe disso. É lógico que se você for pender na balança, ainda é positivo, né? Não vou dizer lucro, mas o retorno em relação ao custeio desse curso. Mas se pensar sempre assim, não, vamos fechar o curso menor, vamos mandar embora 20 pessoas, mas não é esse o problema, porque é uma entidade pública de direito público, então, portanto, ela precisa ser regrada também, né? Porque uma coisa que a gente está discutindo esses dias, não, professor, se não tiver dinheiro, não paga. Não é assim. É um servidor público. A questão de receber ou não receber, é uma questão que a gente vai debater sempre, de receber ou não receber a mensalidade, isso aí, infelizmente, não é o problema do professor, é a gestão que tem que se virar. E a gente sabe como ela é da administração indireta, se precisar, a prefeitura ela é obrigada a injetar dinheiro na própria autarquia municipal para poder suprir as necessidades, né, que o próprio direito público diz que tem. Eu não sou advogado, mas eu comecei a estudar lei e perguntar para quem entende desse assunto. Então, a gente sempre fala, nós não quer autonomia, não é precisar da prefeitura. Não, mas a gente precisa dela, porque já que ela nomeia, ela tem algumas obrigações com relação à instituição, isso também tem obrigação com relação ao Unig e à prefeitura. E se houver, nesse caso, uma necessidade, alguma coisa vai ter que ser feita, né? Porque já tem até a decisão do Supremo que o servidor público não pode ser prejudicado nessas questões. Então é isso que a gente tem que entender. E os apaixonados, deixar de ser apaixonados, ser mais racionais nesse sentido. Quando a gente vai falar com você ou com o prefeito, dá a impressão que a gente quer brigar, matar ou morrer. Não é essa a questão, é que tem que haver um entendimento. Mas para haver entendimento, é preciso olhar todas as questões, todos os lados, né? Todos os lados de um triângulo ou de um quadrado. É só isso que eu quero que seja entendido do ponto de vista de política de interesses, lógico, discutindo, preservando essas categorias e também o trabalho docente e o trabalho do técnico administrativo da universidade. Gil, se eu tiver direito à réplica, eu não sei como é que está o tempo. Bom, quem faz o tempo somos nós. Bom, é só para poder, assim, até pegando uma deixa na sua fala, Gil. Quando eu entrei na instituição, assim que eu assumi, claramente o prefeito falou assim, me falou, olha, Thiago, a prefeitura ela não vai fazer nenhum tipo de ingerência na administração da Unig. Isso já me deixou bastante tranquilo, viu, Gil? Do ponto de vista que, no passado, você sabe, a Unig era praticamente um caixa eletrônico da prefeitura, né? E o que me assustava, Gil, na realidade, não que com a pandemia, tá, com a crise financeira, é que a Unig, ela talvez chegasse a esse ponto, Gil, que você colocou de ter que talvez pleitear recursos do município para poder saldar a sua despesa, Gil. E isso me assustava pelo seguinte ponto, Gil. Hoje, talvez a Unig necessitaria disso, mas também abriria uma brecha para amanhã o município também vir interferir. E isso na minha gestão... Nomear e colocar quem quisesse, né? Até os interesses políticos isso, de grupos, partidos, né? Enfim, e ter essa interferência também de mão dupla, né, Gil? E isso me preocupou bastante. Então, graças a Deus, Gil, eu posso falar assim, afirmar, na minha gestão não houve nenhuma interferência da administração pública municipal na administração direta da Unig. Isso, graças a Deus, não houve nenhuma transferência de recurso, nada para que a gente pudesse saldar contas do município ou algo nesse sentido. Isso me deixa bastante até orgulhoso de ter dado conta dessa missão, né? O prefeito Laurez Moreira, ele foi bastante incisivo, né, para que a gente fizesse uma austeridade fiscal, uma austeridade de despesas, né? E isso a gente cumpriu com essa determinação do prefeito. E isso, eu me sinto bastante orgulhoso disso. Mas, Gil, só para finalizar com relação quando você fala da questão da saída, da despesa, Gil, eu acho que, assim, como você colocou, a Unig, ela tem o seu caráter social, ela tem a sua necessidade de contraprestação da sua necessidade enquanto fundação para que ela foi criada. Ela foi criada para poder fomentar regionalmente, local, a nossa cidade de Grupi. E quando a gente fala que a gente está buscando um curso fora, Gil, essa regionalização da instituição, por exemplo, o curso de Paraíso, que está bem às vias de ser criado, o que a gente espera, Gil, é que a fundação ela cresça e que também se estabeleça enquanto
na própria Unig local, né? O que acontece? Que essa receita, gente, ela não vai ficar centralizada só em Paraíso. Claro que Paraíso ela vai ter a sua movimentação financeira, vai ter as suas despesas, mas a sua arrecadação ela vai ser centralizada aqui na nossa fundação, né? E isso não quer dizer também que a cidade de Paraíso não vai ter nenhum tipo de incremento. Pelo contrário, eu acho que um curso de medicina, ele movimenta a economia de qualquer município, de qualquer cidade. E em princípio é medicina, mas pode vir outros cursos, né? Gil, eu vou falar em primeira mão aqui para vocês aqui na rádio. Já está bastante adiantado a doação de uma área de 100 mil metros quadrados lá no loteamento em Paraíso, para a Unig. Doação, né? Então você imagina uma área de 100 mil metros quadrados, uma possibilidade de expansão da Unig, para você ter uma noção. Então, assim, gente, é um incremento de patrimônio muito grande e a Unig não pode deixar passar essa oportunidade. Não pode. Seria uma irresponsabilidade a gente ter isso, né? E, Gil, considerando também, só para finalizar minha fala, eu escutei que a Unig passa a maior crise da sua história, né? Eu vi isso. Eu me assustei. Só para deixar claro, essa crise que estão falando, perdão, essa crise, eu não reconheço essa crise não, tá, Gil? Nós estamos passando a maior crise sanitária do mundo, né? Vamos colocar da nossa geração, isso com certeza, né? Eu querer também falar que minimizar também a pandemia também seria uma idiotice minha falar que a gente não está passando por dificuldades. Mas quando a gente fala que a Unig não tem alunos, que a gente passa por uma crise dessa, é bom relembrar o seguinte, a situação mercadológica dos cursos superiores no nível do Brasil, né? Se a gente for pegar alguns cursos de universidades federais, Gil, tem cursos que estão aí sem alunos, né? E são cursos gratuitos, né, em tese, né? Então nós temos aí um déficit de alunos, inclusive nas instituições federais, né? Por várias razões, tá? Isso eu não vou entrar. Mas, basicamente, a gente atribui, vamos colocar assim, a redução do número de alunos, por exemplo, com a comparação ao ano de 2007, é que, na época, a Unig, nós tínhamos aqui a nível de estado 12 instituições de ensino superior, tá, Gil? Hoje, a gente estima, né, considerando as EADs, em torno de 300 a 350 instituições de ensino superior no estado. Então, querer que a gente mantenha um padrão desse quantitativo é insólito e nem por isso a gente vive essa crise. Como eu falei, instituições de ensino tradicionalíssimas, aí, como a PUC, a Universidade Católica de Goiás, por exemplo, chegou a ter 35 mil alunos, hoje está com 7 mil alunos. Então, seria um problema de gestão? Não, a gente atribui isso a várias razões, né? Então, eu não vejo essa crise, eu quero tranquilizar toda a comunidade acadêmica, eu não vejo essa crise. A Unig, ela não está endividada do ponto de vista de que inviabiliza as suas operações, muito pelo contrário, tá? Eu posso afirmar isso aqui, a dívida que a Unig tem hoje, em termos de financiamento, que foi colocada aí de maneira talvez até um pouco atravessada, ela foi usada e está sendo utilizada para fazer as reformas necessárias nos prédios de adequação de corpo bombeiro e incêndio. E essa sobra desse recurso, conforme tratado na lei que foi autorizada na Câmara para isso, está sendo utilizada para poder fazer a reforma lá do polo esportivo. Então, a gente tem bastante tranquilidade, as contas nossas estão abertas para qualquer tipo de dúvida e a gente fazer isso. Tanto é que esse recurso ele foi muito bem utilizado e todo mundo pode vir ver e atestar isso. Mas é isso. Ok, Thiago. Mais alguma coisa? Não. Podemos. Era para ser 1 hora, já é 1h20, embora você tenha chegado um pouquinho atrasado, mas um tempo considerável aí para que você pudesse expor. Né? E até lembrando também, aqui, volto a repetir, é uma entrevista, não é uma reunião, né, do sindicato com o presidente da fundação para resolver problemas da classe. É para que a gente possa ouvir do presidente, né, o balanço que ele já fez sobre a sua gestão, sobre a sua administração e as perspectivas, né, as possibilidades que a Unig tem nesses longos anos. Lembrando que eu digo sempre, a Unig não é uma jovem, ela já é balzaquiana, tem 35 anos, então, portanto, acho que ela já tem um know-how e um pedigree para que ela possa se fortalecer e caminhar e avançar mais 35 anos daqui para frente. Tiago, quero agradecer a você, então, a Rádio Apug agradece a sua presença e agora nosso desafio é trazer o prefeito aqui. Para que a gente possa também ouvi-lo e para que a gente possa também conversar com ele, entrevistá-lo e para que ele nos dê, né, também um balanço da sua administração e também, lógico, será cobrado, será instigado, né? Algumas perguntas que aconteceram aí, depois você pode ir no chat, né? Uhum. Tem aquela questão do FGTS que você disse que tem 10 milhões de processos, enfim, essas coisas todas que você já disse anteriormente sobre isso, tá bom? Então a gente agradece, Thiago, a sua presença. Miquelinho, encerramos aqui e agora é contigo. Tudo bem.
da PUG-Sind, o nosso muito obrigado pela sua sintonia, pelo carinho da sua audiência. Você ouviu Jornal da PUG-Sind, o seu web notícias da PUG, Associação dos Professores Universitários de Gurupi, Seção Sindical Andes SN. Voltamos amanhã, às 9 da manhã. Tudo com você. A PUG-Sind Web Rádio. Todos os estilos, todos os estilos, todos os estilos. Todos os estilos em uma só estação. Em uma só estação. A PUG-Sind Web Rádio, Sistema de Comunicação Web Rádio da PUG, Associação dos Professores Universitários de Gurupi, Seção Sindical do Andes SN. A PUG, 32 anos de luta e defesa dos docentes universitários de Gurupi. Nossa luta é a luta de todos. Envie seu artigo para a revista Universidade e Sociedade, edição 67. Tema central será Pandemia da Covid-19, Trabalho e Saúde Docente. Os artigos devem ser encaminhados para o endereço eletrônico andesrsp@uol.com.br até 1º de outubro de 2020. Maiores informações em andes.org.br. A PUG-Sind, Seção Sindical Andes, Sindicato Nacional. A PUG-Sind, a sua rádio sindical. No ar, Minuto de Notícias. No ar para você mais um Minuto de Notícias. As informações que você quer ouvir